Uma apresentação geral dos nervos cranianos. São 12 pares de nervos cranianos numerados em ordem crescente, de cima para baixo, de acordo com a sua inserção no encéfalo. O primeiro nervo craniano é o nervo olfatório, o segundo nervo craniano é o óptico, eles estão ligados ao cérebro, o olfatório ao telencéfalo e o óptico ao diencéfalo, e do terceiro ao 12º ao tronco encefálico. O terceiro é o óculo motor, 4 o troclear, 5 trigêmeo, 6 abducente, 7º facial, 8º vestíbulo coclear, 9º glossofaríngeo, 10º vago, 11º acessório e 12º nervo hipoglosso. Uma maneira de estudar os nervos cranianos é saber a sua numeração e nome, sua origem óssea, por onde passa pelo crânio, sua origem aparente, que é onde emergem suas fibras, a origem real, onde estão localizados o seu núcleo ou o seu receptor, e o seu componente funcional. Eu farei uma descrição seguindo de nervos sensitivos apenas, depois motores e por fim os mistos. Então o nervo olfatório é o primeiro nervo craniano, ele tem a função olfativa, é um nervo sensitivo, sua origem é na mucosa olfatória, no terço superior da cavidade nasal, suas fibras atravessam a lâmina cribriforme do setimoide para se conectar com outras células neuronais no bulbo olfatório, que é chamado de origem aparente do nervo. Então aqui veja o bulbo olfatório e suas fibras se projetam até o únculo e giro parahipocampal. O nervo óptico é o segundo par de nervo craniano, sua origem real é nas células ganglionares da retina, atravessa o canal óptico, como vemos nessa imagem aqui embaixo, parte de suas fibras cruzam o plano mediano para formar o quiasma óptico, que é conhecido como sua origem aparente. As fibras chegam até o corpo geniculado lateral do diencéfalo e se projetam para a área 17 de Brodmann. O nervo vestíbulo coclear é o oitavo par de nervo craniano. Ele tem um componente vestibular associado aos canais semicirculares, ao sáculo e utrículo, que captam informações da posição da cabeça em relação ao corpo, e o sáculo e o utrículo, que captam a aceleração linear, o sáculo vertical e o utrículo horizontal. E um componente coclear que vem da cóclea, que é um caracol de 2 voltas e 3/4, relacionado aos estímulos auditivos. Suas fibras atravessam em direção ao meato acústico interno, é o único nervo que não sai do crânio, fazendo sinapse com núcleos pontinos. A função do nervo vestíbulo coclear é em relação ao equilíbrio, deslocamento do corpo e auditiva. A parte motora dos nervos cranianos. Os motores dos músculos do olho. Nervo oculomotor, troclear e abducente. O nervo oculomotor é o componente maior aí da motricidade ocular. Ele tem origem real no mesencéfalo. Sua origem aparente é na fossa interpeduncular, medialmente ao pedúnculo cerebral. Ele vai estimular os músculos levantador da pálpebra, reto superior, reto medial, reto inferior e oblíquo inferior do olho, além do músculo constritor da pupila, promovendo a miose, e o músculo ciliar, que vai promover a acomodação visual, que é a visão de perto, promovendo o relaxamento do ligamento suspensor da lente. O nervo troclear, ele vai começar no mesencéfalo, contornar posteriormente, é o único nervo com origem aparente posterior no mesencéfalo, o nervo troclear. Ele aparece aqui nessa figura, na porção lateral do pedúnculo cerebral, atravessa a fissura orbitária superior junto do nervo oculomotor para inervar o músculo oblíquo superior. E o nervo abducente, ele tem origem na ponte, a sua origem real. A aparente é no sulco bulbopontino, bem próximo ao plano mediano, atravessa a fissura orbitária superior também, para inervar o músculo reto lateral do olho, promovendo a abdução do olho. Outro componente motor está no nervo acessório. O nervo acessório tem uma origem da medula espinal e uma origem bulbar. A sua origem aparente é no sulco póstero lateral e ele atravessa o forame jugular. Dá para observar aqui a origem espinal, as fibras sobem em direção ao forame magno, se juntam com fibras da origem bulbar
para sair pelo forame jugular e estimular o músculo esternocleidomastoideo e o músculo trapézio. O nervo hipoglosso, o 12º par de nervo craniano, sua origem real está no bulbo, sua origem aparente é no sulco pré-olivar, na frente da oliva, atravessa o canal do nervo hipoglosso e se direciona para o trígono submandibular para inervar os músculos da língua, com exceção do músculo palato-glosso, que é inervado pelo nervo vago. Então, o nervo hipoglosso dá motricidade para a língua. Os nervos mistos. O trigêmeo é um grande nervo misto. Ele é composto de 3 partes, do nervo oftálmico, do nervo mandibular e do nervo maxilar, chamado V1, V2, V3. A origem no gânglio trigeminal, aparente a origem na porção lateral da ponte, e cada nervo passa por um orifício no crânio. O nervo oftálmico atravessa a fissura orbitária superior, o nervo maxilar o forame redondo e o nervo mandibular o forame oval. É um grande nervo com componente grande sensitivo e um pequeno componente motor no nervo mandibular. Então esse componente mandibular é misto, tem uma parte motora e sensitiva, enquanto que o restante é só sensitivo. Aqui dá para ver a distribuição do componente oftálmico, do couro cabeludo até a ponta do nariz, pegando a pálpebra superior, o nervo maxilar, pálpebra inferior, asa do nariz e lábio superior, e o nervo mandibular indo em direção à região mentual e lábio inferior. A parte motora do trigêmeo é para o músculo tensor do tímpano, ventre anterior do digástrico, músculo milioide, os 4 músculos da mastigação, os pterigóides lateral medial, masseter e temporal. O nervo facial também é um nervo misto, é o 7º par, tem origem na ponte real, sua origem aparente é no sulco bulbopontino, lateralmente ao abducente, entra no meato acústico interno, junto do vestíbulo coclear, e ele vai ter um componente sensorial e um motor. Componente sensorial, ele é especial, ele capta a gustação dos 2/3 anteriores da língua e tem fibras parasimpáticas no nervo facial para estimular a glândula lacrimal, a submandibular e sublingual, aumentando a secreção dessas glândulas. Atravessa o forame estilomastóide em direção à superfície e passa por dentro da parótida para inervar os músculos da mímica. Se divide nos seus 5 ramos terminais, os ramos temporais, zigomáticos, bucais, marginal da mandíbula e cervical. O nervo glossofaríngeo é o 9º par de nervo craniano, ele tem origem real no bulbo, sua origem aparente é no sulco póstero-lateral, aqui é o nervo glossofaríngeo, ele atravessa o forame jugular e ele capta aferências dos barorreceptores, dos quimiorreceptores da carótida, também capta aferência de sensibilidade geral do terço posterior da língua, da tonsila palatina, palato mole, faringe e tuba auditiva, e 1/3 posterior da língua, a gustação. Então, o terço posterior da língua é todo do glossofaríngeo, tanto sensibilidade geral quanto a gustação. Ele inerva o músculo estilofaríngeo no seu componente motor. O nervo glossofaríngeo ele também estimula de forma parasimpática a glândula parótida, que o nervo facial atravessou sem inervá-la. A inervação da parótida é via glossofaríngeo. O nervo vago é um grande nervo craniano, é o maior dos nervos cranianos, era chamado de pneumogástrico, então ele passa pelo pescoço, o tórax e se distribui para o abdômen, tem origem real no bulbo, sua origem aparente é no sulco bulbopontino, no sulco póstero-lateral, não no sulco bulbopontino, póstero-lateral, abaixo do glossofaríngeo. Ele vai atravessar o forame jugular também e dá para observar a distribuição desse nervo vago. Ele vai inervar os músculos do palato, a musculatura da faringe, o músculo palatoglosso, os músculos da laringe, via nervo laríngeo recorrente, de forma parasimpática, coração, brônquios, esôfago, estômago, duodeno, jejuno, ilho, colo, ascendente, transverso, até o seu final. Formações para a musculatura da via biliar. Então é um nervo que tem um grande componente de distribuição motora parasimpática.
E esse nervo vago ele também capta a gustação da epiglote. Aqui mais um pouquinho do nervo vago e um resumo geral, onde nós temos os nervos sensitivos, o olfatório, o óptico e o vestíbulo coclear, os motores, óculomotor, troclear abducente, acessório e hipoglosso, os mistos, trigêmeo, nervo facial, glossofaringe vago, e os que têm componentes parasimpáticos, o oculomotor, o nervo facial, o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. Também a divisão aqui para lembrar, quem vai para o olho, 4 nervos cranianos, o óptico para visão, oculomotor troclear abducente para musculatura, e para a língua, o trigêmeo, sensibilidade geral dos 2/3 anteriores, o facial, a gustação desses 2/3 anteriores. O glossofaríngeo para o terço posterior geral e especial, gustação e sensibilidade geral, e o hipoglosso, motricidade. E aqui um resumo de origens em comum, por exemplo, quais os nervos passam na fissura orbital, a fissura orbital superior. O oculomotor, o nervo troclear, o nervo abducente e o nervo oftálmico do trigêmeo. No forame jugular, glossofaríngeo vago e acessório. Os nervos que saem do sulco bulbopontino, o abducente, o facial e o nervo vestíbulo coclear. E os que têm origem no sulco póstero-lateral, o glossofaríngeo vago e acessório.